boa noite. Oi, tudo bem, Valéria? Boa noite. Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem, você está me ouvindo? Ouço sim, Ah, perfeitamente. então tá jóia. Boa noite, tudo bem com você? Tudo certo. E com você? Tudo jóia também. Então Você tá tá bom. conectando aqui para mim. Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem tá parada. Aqui tá normal, consigo te ver bem, consigo me ver bem, mas vamos Então ver tá. se melhora. Oi, gente. Então, esse é o Breno, professor do Arthur, né? Nosso, como diz o Arthur, nossa, que cara bom, mãe, que cara legal. Mas eu vou falar um pouco aí do Breno, quem é o Breno. Vou ler, tá, gente? Porque o currículo dele é bem legal. É Breno Gelsi, é Isso. isso mesmo? Isso. Formado em gastronomia, possui especialização em cozinha autoral pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em docência em gastronomia pela Rotec São Paulo, isso, com formação pelas renomadas escolas Senac, renomada mesmo, né? E o Instituto Culinário das Américas nos Estados Unidos, com certificação em ProChef 1. Le Notre, França, formado também na Escola Internacional de Cozinha Italiana, na Itália, consultor gastronômico, professor do Centro Universitário do Senac desde 2011 e professor do Arthur, né? Com certeza. Professor do Arthur. Que pena que estamos tão distantes, né? Que pena que tivemos que parar todas as nossas atividades. Então, gastronomia, para mim, foi muito novo, né? Eu sou a Valéria, sou pedagoga, sou diretora de uma escola, coordenadora, especialista em educação especial, estou na educação há 31 anos. E quando eu estava como coordenadora do ensino médio, quando chegava no terceiro ano, todos eles queriam ser várias coisas. As mães queriam que fossem médicos, engenheiros, doutores, né? Aquilo tudo que você bem já sabe. Falar em gastronomia era um susto, um susto. O Arthur chegou para mim, falou: mãe, eu tenho duas coisas na minha vida que eu gosto, de cozinhar e de ouvir música. E eu quero fazer gastronomia. Aí eu falei: oi? Aí a primeira pergunta: você vai fazer gastronomia e vai viver de quê? De gastronomia. Vou cozinhar. Como o Arthur tinha e tem, né, TDAH, tem o transtorno do déficit de atenção, a dificuldade, não de aprendizagem, mas de foco. No começo eu achei que o Arthur queria fazer gastronomia para correr um pouco, sabe? Tipo assim, vou fazer gastronomia, mas o danado me surpreendeu. Primeiro que ele pesquisou muito, ele me mostrou o que era a gastronomia, ele escolheu aonde ele queria fazer e ele disse para mim que gastronomia para ele era o céu. E aí eu trago para você, até eu fui pesquisar, fui buscar, que Milô Fernandes fala isso, né? Gastronomia é comer olhando para o céu. Então, fala para nós, Breno, o que é gastronomia, que curso é esse de gastronomia, o que encanta tanto? A minha história foi mais ou menos parecida com a da Arthur, assim, e eu costumo falar isso em sala de aula, quando o primeiro dia que eu me encontro com os alunos, os recém-chegados, eu gosto de perguntar por que eles estão ali. Que não tem processo seletivo, já foi, eles já estão ali, então não precisam mentir que eu não sou pai deles. Porque eu entendo fazer faculdade de medicina por uma pressão familiar, porque a família é toda de médicos, fazer direito porque a família é toda de advogados, e assim vai. Mas eu ainda não vi, a gente ainda não chegou no ponto de um pai obrigar o filho a fazer gastronomia, porque a família é de cozinheiros ou de gastrólogos. Então, talvez um dia isso aconteça, mas ainda não chegou. Então, assim, a gente já parte do ponto que ninguém tá ali obrigado. Eles até podem ter sido, entre aspas, obrigados a escolher uma faculdade, mas não uma faculdade de gastronomia. Eles teriam sido obrigados a fazer qualquer outra coisa menos gastronomia. Menos gastronomia. E até certo ponto é mais ou menos assim o que passou comigo, assim, o que aconteceu comigo. Eu tinha duas opções eu não vou falar desde sempre, porque eu não fui aquela criança de 6 anos que, eu quero ser isso. Não, mas com 12, 13 anos eu já tinha muito claro para mim que eu gostaria de fazer
faculdade de jornalismo e depois faculdade de gastronomia. A gastronomia ela nunca entrava na minha intenção como trabalhar com isso. Seria porque eu gostava de cozinhar e eu queria fazer aquilo e pronto, mas eu queria trabalhar com jornalismo. Sempre gostei muito de escrever, gostei muito de ler. Eu lembro de ouvir rádio AM desde sempre, então queria trabalhar inclusive em rádio. E aí, quando eu tinha ali os meus 17, antes do terceiro ano do ensino médio, aconteceu o que acontece com todo mundo, e agora? Que é um absurdo, por sinal. Que é um absurdo. Ninguém com 17 anos tem condição de escolher o que vai fazer para o resto da vida. Não tem cabimento. Assim, esse sistema precisaria mudar de alguma forma. E aí eu estava jornalismo, gastronomia, desisti de jornalismo. Vendo dados de ingressos em faculdades de jornalismo, eu tinha muito medo do mercado não absorver aquilo. E aí fazer uma faculdade e ser um desempregado depois. Então eu vou para gastronomia. Aí quando eu contei isso em casa, foi algo parecido com que você falou para o Arthur, assim. Por que você vai fazer gastronomia? Você quer fazer gastronomia? Eu lembro claramente, assim, da minha mãe falando, você quer fazer gastronomia porque você não gosta de matemática. Como se em gastronomia não tivesse tanta matemática, assim, tem muita. E é um universo extremamente apaixonante, assim, eu falo isso para todos os alunos quando me perguntam, falo isso para pais de alunos quando a gente faz um evento focado com os pais dos alunos. Eu não poderia ter escolhido uma profissão melhor, assim. Eu sou extremamente grato por ter escolhido a gastronomia. E isso não quer dizer que sempre foi assim. Logo depois de formado, trabalhando em restaurantes, eu tinha plena certeza de que eu tinha jogado dinheiro fora dos meus pais e tempo fora. E assim, com 20 anos eu achei que meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora que eu fiz uma faculdade? Eu não vou conseguir 20 anos de idade. Achei que estava tudo acabado. E pelo contrário, assim, me encontrei especificamente um buffet que foi uma maravilha, trabalhando com aquilo, mas desde a época da faculdade eu tinha plena ciência de que eu queria fazer a docência, então eu queria ir para um dos diversos ramos que a gastronomia nos traz. E é apaixonante, assim, o meu ramo, a minha área de atuação, não o meu ramo, mas a minha área de atuação, que é a docência, toda profissão você precisa gostar daquilo, assim, é difícil você não gostar do que faz e viver único e exclusivamente por conta do salário. O salário é importante, paga as contas, não vou ser hipócrita, deixar transparecer que eu trabalho por hobby, não. Eu trabalho porque eu preciso de um salário, só que eu sou muito grato de trabalhar com alguma coisa que eu gosto, assim. É muito bom acordar todo dia e fazer algo que se gosta. Então, a minha área de atuação dentro da gastronomia é o que eu amo fazer, mas é uma das áreas que acaba encantando. A gastronomia como um todo, boa parte das pessoas que optam por essa profissão querem o prazer de cozinhar. Cozinhar para outras pessoas, cozinhar para amigos, cozinhar para parentes, fazer outra pessoa feliz através da comida. E a gastronomia propicia isso, assim. Ela consegue fazer com que alguém se lembre do avô e da avó que faleceu há 30 anos por conta de um cheiro, de um sabor. Ela transporta a pessoa para determinado lugar. A pessoa vai comer um prato e vai lembrar da Itália, vai comer uma salada e vai lembrar da tia que cozinhava aquilo perfeitamente. Então a gastronomia tem muito isso. É muito bom poder agradar uma pessoa dessa forma. Então é um universo extremamente encantador, assim. As áreas de atuações são, eu não vou dizer que são infinitas, mas são inúmeras. E cada área tem ali uma paixão diferente, assim. Eu gosto muito de ver um aluno que às vezes chega com total descrença no que vai fazer, assim, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum, e depois de uma aula tá ali executando magistralmente, assim, é o que me encanta fazer. Eu não sou a pessoa formada que gosta de cozinhar
profissionalmente para outras pessoas. Eu gosto de fazer isso para minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de ensinar. É o que eu consigo fazer e unir, assim, duas coisas que eu gosto demais. Então é um universo extremamente apaixonante, assim. A gastronomia é afeto, né? Na minha casa, minha avó... Oi, Marta. Marta é coordenadora que trabalhou comigo muitos anos, aprendi com ela. E ela também encantada nessa área. Quando o Arthur escolheu, ela falou, deixa esse menino ir. Lá na minha mãe, na minha casa, a comida, ela sempre foi muito prazerosa. Sempre foi. Eu fui criada no quintal. No quintal, a minha avó criava porco, tinha horta, galinha, ovo. Então eu sei tudo bem em relação a isso. A minha mãe cozinha muito bem. Cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Eu gosto de comer. 3 coisas na minha vida. Comer, rezar e amar. O filme retrata bem os meus prazeres, né? E a minha mãe sempre cozinhou com muito prazer, com muita alegria. Minha avó também. Eu nem tanto. Eu nada. E aí eu fico pensando que no Arthur isso veio de outras gerações. Então, isso que você falou tem uma relação, porque eu falava, gente, não sou eu. Da onde o Arthur tirou isso? Então, isso veio de gerações passadas, de outras histórias, que a gente traz com a gente, né? Porque nós não somos sozinhos, nós somos feitos de todas as pessoas que passam por nós, né? Que se juntam a nós. Então, eu vejo a gastronomia, eu fico encantada com os eventos do Senac, eu e o meu marido, a gente fica super feliz com a escolha do Arthur, e ao mesmo tempo, as pessoas que nos cercam ficam assim, mas você não fica preocupada do que o Arthur vai viver? Aí um dia eu conversei com o Arthur, ele falou, mãe, vou viver do meu trabalho, eu não ligo de não ser rico, ele é muito engraçado, mas eu vou pagar as minhas contas. E ele faz com prazer. Quando ele, por exemplo, quis começar a fazer seus cursos de churrasco, ele me ligava, mãe, posso fazer o churrasco? Pode, vai lá, faz lá. Arthur, você vai comer? Vou comer. Né? Então, assim, um menino novo, só tem 19 anos, tem uma vida inteira pela frente, tem que estudar. Quando eu li o seu currículo, e essa live depois ela vai ficar salva, eu li um currículo para as pessoas também perceberem que a gastronomia, ela precisa estudar. Hoje mesmo, quando eu vi uma publicação do Senac, a pós-graduação da História do Alimento, eu falei, gente, acho que eu quero fazer isso, meu marido também. Então, vamos estudar, porque assim, tem que estudar. A gente não pode ir para fazer eu vou fazer gastronomia, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou viver. Não. Eu percebo o quanto vocês estudam, o quanto são aplicados, como que se faz para chegar a ser um chefe. Hoje o Arthur falou assim, mãe, tem que perguntar para o Breno do glamour, né? Porque hoje a gente lê um GNT, a gente liga uma TV, tem todos os programas de televisão. Aí os parentes todos perguntam para mim se o Arthur está vendo todos aqueles programas que passam. Entendeu? Aí todo mundo acha que ele sabe. Eu falei, mesma coisa de médico, né? Todo mundo quer uma receita, todo mundo acha que cozinha tudo. Como é que foi o seu caminhar estudando? Você como aluno, eu vi que você foi para a França, foi para a Itália, foi para os Estados Unidos, se capacitou. Como é que foi isso? É importante, assim, citar essa questão do estudo. O Senac até deu um tchauzinho aqui na live. Eu vi, achei. Eu não sei quem que tá no perfil, mas deram um tchauzinho pra gente. É importantíssimo, assim. Quando eu me formei, eu sou formado há 14 anos. Quando eu me formei, o Júnior foi meu colega, o Júnior que deu um joinha, ele foi meu colega de turma. Eu estudei, ele colocou aí, estudei na faculdade com ele. Me formei há 14, 15 anos. Na época que me formei já tinha melhorado muito, assim, mas ainda era visto como uma coisa meio... uma faculdade para quem quer aparecer na TV, enfim, esse tipo de coisa que estava começando muito naquela época. Assim, os programas do GNT estavam estourando nessa época, tinha muita revista de gastronomia com um ápice bom, as pessoas ainda iam até a banca comprar revista, tinha muita coisa de gastronomia acontecendo naquele momento.
um pouco antes de eu me formar, então há 20, 25 anos atrás, a gastronomia não, a cozinha era vista como um emprego para pessoas que precisavam única e exclusivamente trabalhar. Porque é um lugar que sempre abrigou diversidade. Então, se era um ofício em que a pessoa talvez não tivesse muito conhecimento, ela aprenderia na prática. Então, era muito visto como uma coisa meio de você não arruma um emprego em nenhum lugar, você vai trabalhar em cozinha que você consegue se virar. Lá eles vão contratar, porque sempre precisou de mão de obra. E isso continua acontecendo. Assim, a gente está numa pandemia, num momento super complicado, e as pessoas, muita gente acabou perdendo emprego e foi cozinhar em casa. Foi vender brigadeiro, foi vender bolo, foi vender sanduíche, porque mesmo com essa situação absurda, a gastronomia continua lá, existindo. Por mais que vários restaurantes tenham passado por uma situação e estejam passando por uma situação muito complicada. Então, é algo que, com o tempo, deixou de ser uma profissão marginalizada, e isso, graças a Deus, mudou, para ser uma profissão que as pessoas também precisam estudar. Não que seja a única profissão, mas assim, que não é simplesmente vai e cozinha. E pronto, você faz um prato ótimo, maravilha. Você vai ser um excelente cozinheiro, um excelente profissional de gastronomia. Longe disso, assim. O nosso curso no Senac, no Centro Universitário, metade do curso é teórico. Então tem muita gente que tem muito pai que quando ouve isso fica mais aliviado, assim, de achar que o filho às vezes escolheu a profissão porque ele, sei lá, tá fugindo de exatas, por exemplo, e não, assim, vai fazer conta até dizer chega. Vai entender aspectos químicos e físicos que acontecem em um prato como talvez ele nunca tenha entendido. E assim, eu falo por experiência própria. Hoje, diversas coisas que eu não vou dizer nem que eu aprendi, mas que eu deveria ter aprendido em química lá com 12, 13, 14 anos, hoje elas me fazem sentido. Elas fazem sentido para mim, porque eu entendo essas reações dentro do universo que eu gosto. Então, o estudo em gastronomia é importantíssimo, assim, é muito, muito, muito longe de um bom cozinheiro é um bom profissional de gastronomia, não. E também não é a única área de atuação. Isso a gente também reforça muito no centro universitário, assim. Nem todo mundo que vai fazer gastronomia vai querer cozinhar, vai querer ficar com a barriga atrás do fogão. Eu falo por experiência própria, assim. Eu gosto de cozinhar para minha família, para amigos, e é isso. Profissionalmente, eu gosto de cozinhar uma vez ou outra, uma consultoria e pronto. Tá de bom tamanho. Mas a rotina do dia a dia atrás do fogão, ficar de pé e tudo mais, não é para mim. E a gastronomia traz essa oportunidade. A gastronomia traz a oportunidade para quem não quer nem ser docente, nem trabalhar atrás do fogão e quer fazer contas, por exemplo, e gerir um restaurante. Isso acontece. E para isso precisa de estudo. Assim. É um universo que acho que como quase qualquer outro, precisa de muito estudo. E isso melhorou muito. Assim, o acesso a esses estudos, eles melhoraram muito. Assim. Várias dessas instituições, elas vieram para cá, instituições internacionais vieram para cá, já fizeram parceria, já fiz alguns cursos de instituições de fora com o Senac, várias estão no Brasil, então tem o Senac, tem instituições francesas que estão no Brasil, o acesso ao estudo em gastronomia ficou mais fácil, assim. Tem algumas instituições de gastronomia voltadas para a parte de empreendedorismo. Então é uma escola de gastronomia que você não vai cozinhar um ovo. E vai estudar, assim, tanto quanto um administrador de empresas, por exemplo. Então é um universo que precisa de muito estudo. Se tiver algum pai, alguma mãe vendo, ou que vá ver essa live e estiver pensando que o filho escolheu a gastronomia para fugir do estudo, sim, esquece. Porque vai estudar demais e cozinhar. São as duas coisas.
A Marta colocou aí duas coisas, que ela comprava revistinha de culinária, que ela amava na banca comprar, e que ela fazia coleção. E ela perguntou qual a diferença de gastronomia e culinária. Se tem diferença. Não tem, é só a terminologia, assim, a gastronomia é algo mais abrangente, o estudo estudo de alimentos e tudo, da ciência de alimentos e tudo mais, mas são termos que se referem à mesma coisa. Um é um pouco mais glamuroso e o outro menos glamuroso, se referem à mesma coisa, não tem problema, assim. As revistas, faço um adendo, assim, eu comprava muita revista, eu sempre, de novo, indo para a parte de jornalismo, eu sempre gostei muito de ler, eu adorava a banca. Quando eu era criança eu queria ter uma banca de jornal, era meu sonho ter uma banca de jornal, porque eu ia conseguir ler tudo que eu quisesse. Comprava revista até dizer chega, assim, de gastronomia. Hoje em dia é tudo online, quase. Nossa, hoje em dia ninguém compra nada, né? As bancas faliram, tadinha, tanto que tem aí um banco aí... tem um banco aí comprando as bancas, né, para fazer pequenos negócios. Uhum. É muito engraçado, é muito interessante isso. Tem outra pergunta aqui. Todo mundo fala que você formou, fez lá o curso e você é chamado de chefe. Por que você é chamado de chefe? Essa terminologia, essa não é boa, assim. Tem muita gente que se apresenta como chefe. No Instagram, por exemplo, nas opções, tem lá chefe, não tem cozinheiro. Tanto que na minha eu coloco como professor tutor, porque é de fato que eu faço. Eu não sou formado e sou chefe de cozinha. Chefe eu entendo muito mais como um cargo dentro da hierarquia de uma cozinha. Eu sou um gastrólogo, que é o termo mais elaborado para a profissão, mas eu sou de fato cozinheiro. É que as pessoas acabam tendo um pouco de receio, talvez, de eu sou cozinheiro, eu não sou chefe de cozinha porque eu não atuo como chefe de cozinha. Eu sou professor e cozinheiro. Já fui chefe de cozinha em empregos anteriores, mas não é o que eu faço hoje. Então, eu prefiro ser chamado de cozinheiro ou de professor do que de chefe. Mas é normal, eu sou chamado de chefe pelos alunos o tempo todo. Não vou ficar falando, não me chama de chefe. Não vou fazer isso. Até porque na hierarquia da cozinha, mesmo que seja uma aula, é natural que o aluno se refira ao professor como chefe, porque ele não vai ficar chamando de professor toda hora. O ambiente de uma cozinha acaba fazendo com que seja mais fácil a lembrança da palavra chefe do que do professor. Mas o chefe... E fica mais saboroso também, né? E fica mais saboroso, mais afetivo. Porque professor você tem a vida inteira. Parece que... Não, mas acho que fica, porque professor você tem a vida inteira. Sim. Né? Eu lembro quando o Arthur falou para mim assim, ele teve uma aula de história, né, de história lá da comunidade, e ele tirou foto do professor e me mandou, porque ele tinha um trauma com história. Ele falou, mãe, agora eu tô tendo uma baita de uma aula de história. Eu falei, meu filho, é porque você tá onde você se encontrou, então tudo vai ser bom. Né? Deve ter sido com o Ricardo. O professor Ricardo, ele é maravilhoso, assim. Deve ter sido com ele é nosso professor de história. É basicamente essa questão de nomenclatura, assim. Nem todo mundo concorda com isso. Tem profissional que quer ser chamado de chefe, não importa. Mas eu acho que aí tem muita questão do ego. É uma profissão que tem muito a questão do ego. Assim, as pessoas falam que aquele toque, o chapéu de cozinha, é justamente para caber o ego do cozinheiro. Então, tem gente que vai querer ser chamado de chefe, não adianta. Ai, que triste, né? Falei pro Arthur, vou falar pro Breno que o prato da nossa família, que a minha avó sempre fez, era frango com palmito. Palmito pupunha, que a gente subia, pegava, meus tios plantavam, o frango caipira e fazia aquele panelão, né? E hoje, quando a gente vai ver, se for comer um frango com... A minha mãe falou assim, não vem com essa história de fazer frango, aquele negocinho pequenininho, pouquinho, não, porque é panela, né? E porque quando a gente senta para comer o frango com palmito, a gente vem na memória afetiva e lembra de tudo que nós fizemos, né? Outra coisa, Breno, qualquer pessoa pode fazer gastronomia ou tem que ter habilidade? E quais são as habilidades?
Cozinhar, eu costumo dizer assim, cozinhar é a parte mais fácil, ensinar a cozinhar é a parte mais fácil da minha profissão. É muito difícil que um aluno não saia dali sem aprender a cozinhar. Vão ter alguns que vão fazer cortes perfeitos e de forma mais rápida, outros vão demorar um pouquinho mais, mas cozinhar, todo mundo vai. Cozinhar é a parte fácil, assim, eu gosto muito de falar isso para os alunos. A ideia não é formar alguém que saiba cozinhar. A ideia da formação que eu entendo é transformar aquela pessoa em alguém que talvez não siga no ramo da gastronomia, assim como qualquer faculdade, qualquer escolha de curso, nem todo mundo vai seguir, mas é pegar essa pessoa que não resolveu seguir o ramo da gastronomia e essa pessoa conseguir levar habilidades que ela aprendeu e desenvolveu durante o curso para a profissão que ela escolheu, assim, seja disciplina, seja pontualidade, seja, enfim, empatia, o que for. Então, assim, o que precisa para fazer o curso de gastronomia? Vontade, basicamente. A gente recebe alunos de todas as idades, e aí todas mesmo, assim, já recebi aluno de 16 anos, fazendo 17, que pediu emancipação para conseguir fazer o curso de gastronomia, para conseguir entrar naquele momento, porque era só com 18, a pessoa conseguiu. E já recebi alunos de mais de 60 anos, que passaram 30, 35 anos em uma outra profissão, muitas vezes obrigado pelos pais e para seguir um ramo que a família já tinha, e aí pós carreira completamente formada decidiram, legal, agora eu vou fazer o que eu sempre quis, vou fazer o que é de fato o meu sonho. Então é super comum a gente receber esse tipo de aluno. A gente tem na turma mais ou menos 50% homem e 50% mulher. As idades são super variadas. Não tem basicamente um pré-requisito de você sabe cozinhar, você gosta. Não, isso você vai aprender e vai desenvolver. Assim. O único requisito talvez seja a vontade de aprender. Sim, eu costumo dizer para os alunos o seguinte: escolha o que você quiser fazer, faça bem feito e seja feliz. Né? E talvez a profissão ela não precisa ser pro resto da vida. Né? Eu mesma, claro. A minha primeira faculdade foi faculdade de Direito. Eu fiz faculdade de Direito, fiz pós, mas atuando como professora de sala de aula. Né, para custear, aquela coisa toda. E eu disse que o magistério me escolheu. Esse ano eu fiz 31 anos de magistério. Né? Alguém perguntou aí se rola um certo julgamento, trabalhar em restaurante. A pergunta é de trabalhar como quando um cozinheiro professor volta a trabalhar em restaurante, rola um certo julgamento. Rola no momento inicial, assim, porque tem, assim como toda profissão, depende muito da pessoa. Quando você fala que é professor, a pessoa talvez imagina, dependendo da forma que você vai agir, a pessoa imagina que você está em outro patamar, em outro nível, e não é verdade, assim, é questão de conversa, é questão de empatia, de não ser arrogante, rola, mas depende da pessoa. Isso acho que é mais de acordo com a pessoa do que de acordo com ser professor e trabalhar em um restaurante de novo. Sim, sim. Uma coisa que eu gostei bastante, né, é ver o Arthur cuidando do uniforme dele, saber que o uniforme tem que estar limpo, tem que estar branco, tem que estar passado, que o uniforme tem que estar organizado. Ele já disse para mim que ele já subiu correndo e chega lá e tem que passar. Como é que é a relação desse aluno ali na cozinha? Porque todo mundo acha que cozinha e fica. Eu sei que tem que lavar, tem que arrumar, tem que fazer higienização, tem todo um processo. E tem um estresse também, né? Porque você tem que estar com tudo pronto, com tudo organizado. Então fala para nós do uniforme, da roupa e desse trabalho dele ali na cozinha. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento do curso o Arthur já me xingou por mandar ele voltar em algum momento, pode voltar que com essa roupa você não vai entrar. Tem essa coisa meio militar, disciplinadora da gastronomia, isso existe.
Porque a gente trabalha com alimento, assim, a gente trabalha, querendo ou não, com saúde. Eu imagino que em uma faculdade de medicina deva rolar alguma coisa parecida, assim. Acho que o aluno não vai poder fazer uma aula com um jaleco todo sujo. Em uma faculdade de nutrição, o aluno não vai poder entrar com um jaleco com avental também imundo, porque trabalha com saúde. É a mesma coisa na gastronomia, assim. Eles vão trabalhar com alimentos, com manipulação de alimentos, com saúde, querendo ou não. Então eles têm que estar sempre impecáveis. É algo que a gente costuma cobrar e não vai mudar, assim. Pelo contrário. Provavelmente, ainda mais com o retorno das aulas, que espero que seja logo, se essa pandemia permitir, provavelmente isso só vai aumentar e muito. Porque a gente trabalha com saúde, precisa ser tudo mais limpo e enfim, da melhor forma possível. Eu pensei nisso. Eu Assim, pensei que no retorno vocês vão ser muito mais exigentes. Sim. A gente já teve algumas conversas sobre isso, sobre alguns protocolos de retorno, para quando o retorno for permitido pelos governos, enfim, pelas instâncias que lidam com isso. E vai ser puxado, assim, porque tem que ser. Não dá para simplesmente abre a porteira e pronto. Não dá. A gente lida com saúde, é um momento mais delicado ainda. Então, o protocolo tem que ser mais rígido ainda. Na cozinha, deve estar vazando um latido por aí. Daqui a pouco ela deve sossegar. Espero eu. Tranquilo. Na cozinha, como que funciona? Os alunos, eles normalmente recebem uma aula demonstrativa, a aula. Então, eles recebem uma aula demonstrativa e a gente vai para a cozinha executar aquilo. Dependendo da disciplina, esses alunos trabalham em duplas, em grupos, e aí eles têm um tempo pré-definido para executar aquela preparação. No início é sempre mais tranquilo, então os prazos são maiores, as preparações são mais fáceis, mais rápidas, e isso vai aumentando de acordo com o andamento do curso, com o avanço do curso. Rola uma certa pressão, tem aluno que vive e se motiva por conta disso, tem aluno que detesta isso, tem aluno que passa a gostar disso. É muito interessante, assim, na gastronomia tem diversos alunos que precisam dessa pressão, e é algo que é muito motivador dentro da gastronomia. Esses alunos, eles querem trabalhar com urgência, saber que o prato precisa ser montado, que alguém está ali para comer aquilo. Então, essa pressão faz parte da gastronomia. Ela acontece, os alunos acabam se adaptando. Assim, no começo, alguns ficam, meu Deus do céu, não quero, isso não é para mim, não vai dar certo. Depois de um tempo, assim, quando olham para trás, nossa, antes eu levava 3 horas para fazer um prato, hoje eu faço 3 pratos em 1 hora. Então, o número se inverte. É comum, assim, depois dessa apresentação, depois dessa produção, os alunos normalmente fazem a apresentação dos pratos para os professores, rola a avaliação, a degustação, e aí depois é a limpeza da cozinha. Não tem quem limpe a cozinha, são os alunos, assim. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, tinha um grupo com uma aluna que perguntou se ela podia levar alguém para lavar a louça dela. E assim, não tem, isso não existe. Os alunos, cada item que o aluno suja, o aluno tem que lavar depois. E faz parte da profissão também. Não tem como imaginar que se eu sujar alguma coisa, uma terceira pessoa vai lavar. Ele tem que aprender aquilo porque vai dar valor para aquilo também. Sim. A primeira aula dos alunos, inclusive, é essa. Eles entram na cozinha o primeiro dia para lavar tudo. Então, cada louça que ele sujar a partir daquele momento, ele vai dar um pouco mais de valor, saber o trabalho que deu lavar aquilo. Nossa, e isso é extremamente importante, né? Eu costumo dizer nas reuniões de pais que é preciso, desde pequeno, deixar os filhos fazerem, cumprirem
né? Nós estamos vivendo um adolescente hoje muito sem autonomia. O adolescente ele não tem autonomia para estudar sozinho, por isso as dificuldades hoje do EAD, da educação remota, né? Porque ninguém está tendo autonomia. Então, como é que você vai deixar seu filho morar sozinho? O que ele vai? Vai se virar, né? Se vai lavar, se vai passar, se vai usar a mesma roupa, vão ser escolhas dele. Mas ele vai, e ele foi, e está aí super feliz. O mais velho também, meu mais velho, foi fazer engenharia, foi para Santa Rita de Sapucaí fazer engenharia. Quando chegou no terceiro período, falou, mãe, não é isso que eu quero. Eu queria socar ele, mas não tem problema. Foi com 17 anos, muito novo, voltou, né? para muito novo, chegou no terceiro período. Um professor falou para ele, o que você está fazendo aqui? Aí ele ficou, né, bad e tal, aí parou, fez um período, era muito novinho, voltou, faz sistema de informação, está se especializando em tecnologia, ele é chamado o tempo todo. Eu falei assim, trocou a engenharia pela tecnologia e é o que a gente vai caminhar daqui para frente. Uhum. Então eles perguntam para mim, Valéria, você é mãe de... Eu falei, não sou mãe nem de médico nem de advogado. Eu sou mãe de cozinheiro e de sistema de informação. Desde que eles sejam honestos, justos, tenham autonomia e responsabilidade e assumam suas escolhas. Né? Você tem neném, né? Você tem um bebê novinho aí, né? Então, eu tenho um de 24 e um de 19. Então, já estou aí num caminho. A minha amiga psicóloga fala, você já fez o que tinha que fazer, agora é só dando as orientações, né? Não tem mais o que a gente fazer. Eu vejo nos encontros que a gente faz com os pais, eu vejo alguns pais assim angustiados de saber que o filho de 17 anos não só vai fazer uma faculdade, que às vezes não foi a faculdade que o pai e a mãe imaginou no início, mas é a faculdade que aquela pessoa sonha em fazer. Não só vão fazer, como vão mudar de cidade. Então, assim, é muita transformação. O pai manda um filho com 17 anos e recebe outro com 19, 20 anos completamente diferente, assim. É muito difícil esse aluno, e aí já te antecipo, é muito difícil esse aluno depois querer voltar para casa, querer morar com os pais, porque a vida dele virou outra, assim, um amadurecimento os pais entregam um adolescente nas nossas mãos e recebem um adulto, assim, com opinião, com uma formação que ele não imaginou que fosse ter, com crescimento que ele não imaginou que fosse ter, porque tá tudo no pacote. A faculdade normalmente fica em outra cidade, alguns alunos acabam, quando moram próximos, eles acabam indo e voltando, mas boa parte dos alunos vem e fica, assim, passa meses sem ir para casa dos pais. Então é uma formação dupla, assim, uma formação no quesito de estudo e no quesito pessoal. É interessante, assim. Os pais, eles recebem, eles ficam mais tranquilos quando eles falam com o aluno, por exemplo. Que um colega de curso, não, tá tudo bem, fica tranquilo, ele vai gostar. Os pais ficam mais ufa. É porque a gente entrega os reizinhos, as rainhas, né, os bibelôs, um ninho vazio. Quando a Alessandra da Pulseira, do Pulseira também está aqui dizendo, mas o Arthur, aí ele começou a arrumar um emprego, um trabalho, e fazer um bico daqui, um bico dali, a gente ficou, né, encantada. Aí nós fomos um final de semana para Campos, e ele estava trabalhando num determinado lugar, e o pai foi buscar ele de madrugada. Pai, eu vou sair 1 hora, 2 horas, aí desce o Arthur todo sujo, com um saco de banha, de não sei o que lá, um saco de lixo, não sei o que. Meu marido falou que foi a cena mais emocionante e um dos momentos mais felizes da vida dele, porque ele teve que se desconstruir naquele momento, né, do que ele esperava, desconstruir do pai que deixou e rever toda essa questão mesmo. Meu filho vai dar duro, vai pegar duro, mas ao mesmo tempo se encheu de orgulho. Agora, como é deixa que o adolescente morar... pega um homem, né?
pega um homem. Como é que é morar na França, morar nos Estados Unidos, Eu não cheguei a morar lá. Não, os cursos que eu fiz, eles são de instituições, tanto da França, quanto dos Estados Unidos, quanto da Itália, mas todos eles foram feitos em parceria com instituições daqui. Algumas sem parceria, só as instituições que vieram mesmo, mas foram feitos aqui. Alguns alunos me perguntam como... Qual a explicação para cada porção ser tão pequena, né, Vânia? Isso é legal. É assim, eu tenho muita foto de comida no Instagram. Meu Instagram é basicamente foto de comida e cachorro. Normalmente os pratos que eu tiro foto, normalmente tem que ter um pouco mais de comida depois, assim, não é só aquilo. Como funciona isso? As pessoas vêm e ficam mesmo, mas espera aí, vai comer só isso aí? Não dá conta. O aluno, eu sei porque eu fiz isso, assim, eu lembro que quando eu estava estudando, eu queria fazer uns praticos de nada para os meus pais, eles olhavam e, tá, mas é só isso? Não Cadê a comida? Mais? Exatamente. Cadê a comida? Exatamente. Como funciona isso? Normalmente, esses restaurantes, eles acabam trabalhando com menu, pelo menos. Então, no mínimo, entrada, um prato principal e uma sobremesa. Exatamente, Munir. Então, já pensando em entrada, prato principal e sobremesa, o volume já fica um pouco maior. Algumas dessas fotos que a gente vê em Instagram, em revista e tudo mais, de pratos muito pequenininhos, são partes integrantes de um menu maior. Então, às vezes, um menu de 7, 8, 9 tempos, que é o que a gente fala. Então, vão vir 7, 8, 9 pratos de porções parecidas com aquela para a pessoa comer. Mas espera aí, 7 desses também não dá conta, eu vou querer comer mais. Só que daí entra um intervalo entre as degustações, assim. Então, você recebe um prato, come 2, 3, 4 garfadas, daqui a um pouquinho recebe um outro prato, 2, 3, 4 garfadas. No final, isso vai dar 400, 500, às vezes 600 gramas. Para algumas pessoas é pouco, só que a diferença uma coisa é você comer um prato de 600 gramas de uma vez. Muita gente vai ficar com fome, eu vou ficar com fome. Outra coisa é comer esses mesmos 600 gramas, ao invés de comer em 15 minutos, comer em 1h30. Aquilo vai enchendo, no final você está super satisfeito. Então tem essa questão. Se você for em um restaurante, dificilmente vai servir aquela coisinha pequenininha que vai dar fome. Se for um menu degustação, aí vão ser várias coisinhas pequenininhas, mas é difícil sair com fome. E é outro ponto, assim, é uma experiência. Então, você vai sair dali lembrando muito mais de cada prato do que, nossa, tô com um vazio na barriga. Mas é normal. É normal. Aluno e ex-aluno que faz faculdade de gastronomia, os primeiros pratos são os pratinhos pequenininhos e os pais que sofrem, a família que sofre comendo mini porção. Exatamente. E aí quer arrumar bonitinho. Agora na pandemia tá meio preguiçoso, sabe, Bento? Olha tá que meio sem vergonha. Preguiçoso agora. Agora tá meio assim. Hoje ele fez almoço, que eu tô trabalhando em 2 plataformas, né? Uhum. Aí o Daniel chegou para almoçar e falou: mãe, ele tem que fazer comida todo dia, porque olha só que diferença. Isso significa que a minha não é boa. Mas o Danadinho faz um filezinho de frango que todo mundo fica babando no filezinho de frango dele. Ele bota ele para cozinhar. Boa pro tempero. Tá ouvindo aí, né, Arthur? É o professor que tá mandando. Para treinar. Porque isso vai fazer falta, né? A gastronomia é uma arte, né? Sim. A gastronomia é uma arte. Os pratos, alguns dos pratos, eles acabam sendo artes que você tem a vantagem de conseguir comer. Você não vai lamber uma tela, não vai morder eu vou falar disco, mas é difícil achar disco hoje em dia. Enfim, não vai comer uma música. A gastronomia, você vai ver aquilo, tem prato que dá dó, assim, de desmanchar, que você olha e, nossa, que coisa bonita. Mas, de novo, não adianta ser lindo e ser ruim. As pessoas voltam num restaurante que tenha comida feia mais boa, mas dificilmente ela vai indicar um restaurante por pratos bonitos.
Nossa, aquele prato é lindo, o restaurante só tem pratos bonitos. É bom, mas não funciona. Então tem que unir as duas coisas. É. O Sandro está perguntando, houve fila de espera para os cursos? Que curso? Então, eu também não entendi. O É... Centro Universitário, ele tá com as inscrições abertas pro segundo semestre, pro semestre que vai se iniciou já, na verdade, mas pós-férias, né? A gente já está no segundo semestre do ano, mas o segundo semestre letivo ainda não. O Centro Universitário está com inscrições abertas pro próximo semestre. Não sei se era essa Faz pergunta. vestibular. O Sandro faz vestibular, você faz vestibular e entra para a faculdade, como todo e outro qualquer curso. Então tem que fazer o vestibular e tem que entrar. Agora, gente, quem está nos acompanhando aqui, os cursos de churrasco do Breno é fantástico. Eu não comi não, mas as fotos são lindas e o Arthur falou que é tudo perfeito. Eu falei, Arthur do céu, faça tudo. Aproveite e aprenda. Que é ser um churrasqueiro. Ai, gente, falta 5 minutos, mas o que é ser um churrasqueiro? É Você difícil, tem 5 minutos para falar o que é ser churrasqueiro. Eu não me via fazendo churrasco, assim, churrasco em casa, sempre quem fez. Obrigado, Camila. Todos os cursos, Camila. O churrasco em casa, sempre quem fez foi meu pai, e eu não me via fazendo churrasco. E assim, o churrasco dele é maravilhoso, sempre foi maravilhoso. E isso acabou aparecendo, assim, meu pai não mora comigo aqui em Campos e alguém precisa fazer esse churrasco. Eu não vou só comer churrasco quando for para casa dos meus pais. Então, isso foi surgindo, fui estudando, tem alguns cursos relacionados a churrasco também. Ser churrasqueiro é muito bom, assim, eu gosto muito de trabalhar com carnes, muito mesmo. E churrasco, carnes e fogo, eu acho apaixonante, assim, eu devo ter um pezinho ali no piromaníaco que eu fico fascinado, assim, vendo fogo, e trabalhar com carne, você conseguir fazer aquilo é muito primitivo, e ao mesmo tempo você consegue trazer elementos extremamente modernos para algo tão primitivo, assim, é muito bom você ver a transformação do alimento com fogo, basicamente, sem mais nada, ver o que isso acontece. A gente tem uma preparação em um dos cursos que é literalmente a carne em cima da brasa, e é interessante ver como aí entra a parte da química, ver como a química acontece no alimento. Hoje essa química me interessa. Queria que ela interessasse lá atrás também, teria aproveitado mais. Viu, Moari? A professora Moari está aqui. Gente, o tempo já passou, eita, e ela é professora de Química e Física da escola. Olha aí. Viu, Moari? Como química é importante. Breno, a gente já está encerrando. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de te conhecer, agradecer porque o Arthur tem muito carinho, fala de você. Ele falou, mãe, pode convidar, pode convidar, que ele é o cara, ele topa. É uma formação, a live vai ficar salva. Depois a própria Moari, que é minha chapa, que ela edita, faz tudo bonitinho, legal. Aí eu boto num canal, eu te envio. E aí eu deixo aí você terminar. Deus te abençoe, amém. Abençoe a sua família, né? E te conserve, que você seja esse professor feliz aí. Obrigado, obrigado pelo convite, Valéria. Foi bem legal, assim, gostei. Teve gente que já me convidou, inclusive uma xará sua, que já me convidou para fazer live e eu falei, não vou conseguir, não dá, porque eu sou extremamente tímido. Então, agora talvez isso desencante um pouquinho, se ela ainda estiver vendo. Você tem que fazer, você tem que fazer, que você é bom. Olha quanta formação que você deu aqui, a galera tá amando. Legal. Obrigado, Senac, novamente pelo convite. Obrigado, Senac, pelo acolhimento. Claro. Obrigado novamente pelo convite. E precisando, só chamar. Um beijo em todo mundo. Obrigado. Um beijo, um abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.